Estamos imersos em uma matriz numérica de luz, onde sincronicidades envolvendo números surgem em momentos aparentemente aleatórios, atravessando até mesmo fusos horários distintos. Essas sequências numéricas podem aparecer nos lugares mais triviais, no visor do micro-ondas, em uma partida de TV ou em painéis de preços. Mas o que exatamente significam essas coincidências? Será que o universo está tentando se comunicar conosco de maneiras que ainda não compreendemos completamente? Muitos chamam essas sequências de números de anjos. Porém, existe uma interpretação ainda mais profunda. A origem desses anjos remete aos ângulos de luz. Sabemos que dimensões superiores existem em ângulos de 90 graus entre si, e essas dimensões se estendem para cima, de forma contínua. Imagine que cada nova dimensão é como virar uma esquina em um espaço invisível, um ângulo que revela uma realidade inteiramente nova. De acordo com a física quântica, o universo é composto de pelo menos 11 dimensões, todas dispostas em ângulos umas em relação às outras. Isso nos dá uma nova perspectiva sobre os chamados anjos, não como seres espirituais isolados, mas como manifestações dessas dimensões mais elevadas. Quando olhamos para as antigas tábuas sumérias, percebemos que essas civilizações já mencionavam ângulos de luz que desciam do céu. Com o passar do tempo, esses ângulos de luz passaram a ser identificados como anjos. O que estamos realmente discutindo aqui é a ideia de que os números, essas sequências que encontramos em nosso cotidiano, têm uma origem única, vinda de uma fonte multidimensional. Eles viajam através desse universo de múltiplas dimensões até se manifestarem em nossa terceira dimensão, como consciência integrada. Você já se perguntou por que vê essas sequências numéricas repetidamente? Será que estamos à beira de descobrir um código universal escondido em plena vista? E se essas coincidências forem mais do que simples acasos? Talvez, ao prestar atenção, possamos descobrir que os números são a chave para decifrar a matriz invisível que conecta todas as coisas. Nós, como indivíduos, somos representados pelo número 1, um símbolo de nossa individualidade e singularidade. Esse número, em sua simplicidade, carrega a essência do eu sou, indicando que cada um de nós é único, uma entidade completa em si mesma. No entanto, essa individualidade não nos isola, ao contrário, nos conecta ao todo. O número 1 é também o ponto de partida para todas as outras realidades, um elo entre o micro e o macro. Essa dualidade entre sermos singulares e, ao mesmo tempo, parte de algo maior, nos leva a uma compreensão mais profunda de que possuímos um certo nível de controle sobre nossa realidade individual. Mas essa realidade também é moldada por forças e influências externas que emergem do coletivo. Assim como uma estação de rádio que emite frequências, o universo pode ser visto como uma imensa transmissão de informações codificadas em números. Nós, como receptores, captamos essas frequências de acordo com o nosso nível de consciência, o que determina a nossa percepção e interação com o mundo ao nosso redor. É como se estivéssemos constantemente sintonizados em um canal específico da grande transmissão universal, e as informações que recebemos influenciam diretamente nossas ações, pensamentos e decisões. Isso explica porque muitas vezes nos deparamos com padrões e sincronicidades que, aparentemente, nos direcionam para determinados caminhos ou revelações. Imagine o universo como uma vasta rede interconectada, onde cada ser consciente é um ponto nessa malha infinita. A consciência universal, essa fonte primordial, emite um sinal constante, e cada um de nós capta uma frequência única desse sinal. Você pode pensar em si mesmo como o ponto 1, eu como o ponto 2, e assim por diante, cada ponto captando uma parte da grande transmissão. Nosso avatar, que é o nosso corpo físico e mental, é animado por essa frequência única, que molda não apenas a nossa experiência, mas também nossa forma de existir dentro desse vasto campo de energia e informação. Esses pontos estão interligados, e por mais que pensemos em nós mesmos como seres separados, na realidade, estamos conectados por esse fio invisível que é a consciência universal. Estamos imersos em um universo matemático, onde os números não apenas descrevem o mundo físico, mas também governam as leis fundamentais da natureza.
Desde a proporção áurea encontrada nas formas da natureza até os ciclos temporais que moldam a nossa percepção de tempo, tudo no universo segue uma ordem numérica. Por exemplo, a sequência de Fibonacci, que podemos observar em plantas, conchas e até mesmo na estrutura do DNA humano, é uma prova de que a matemática é a linguagem por trás da criação. As dimensões do nosso corpo, a maneira como percebemos a luz e até mesmo as emoções que experimentamos, todas seguem padrões matemáticos. Atualmente, as pessoas estão começando a despertar para essa realidade. O que antes era visto como coincidências ou meros acasos, agora está sendo reconhecido como sincronicidade, momentos em que eventos aparentemente desconectados se alinham de forma significativa. Essas sincronicidades atuam como sinais, como se o universo estivesse nos enviando mensagens codificadas para nos guiar em nossas jornadas pessoais. E à medida que nos tornamos mais conscientes dessas interconexões, percebemos que estamos participando de algo maior, algo que transcende o nosso entendimento linear do tempo e do espaço. Essas sincronicidades, muitas vezes percebidas como coincidências numéricas, têm fascinado a humanidade por milênios. Civilizações antigas, como os egípcios e os maias, já reconheciam o poder dos números como ferramentas divinas que revelavam segredos ocultos do universo. Por exemplo, o número 11 e 11 tem sido frequentemente notado por muitas pessoas em relógios, sinais de trânsito ou até mesmo em números de transações financeiras. Embora possa parecer apenas uma coincidência para aqueles que estão sintonizados com as energias mais sutis do cosmos, essas sequências numéricas são mensagens claras de que algo significativo está acontecendo em um nível espiritual ou energético. Vivemos dentro de uma matriz de luz, onde essas coincidências numéricas revelam a estrutura matemática subjacente à realidade. Imagine que cada número é um fragmento de luz, e juntos eles formam um código que nos orienta. Quando vemos essas sequências repetidas, como 111, 222 ou 333, não estamos apenas vendo números, estamos captando fragmentos dessa matriz que está em constante movimento. Essas sincronicidades são lembretes de que estamos alinhados com um fluxo cósmico maior e que nossas ações, pensamentos e emoções ressoam com esse padrão universal. A chave para entender essas sincronicidades é prestar atenção ao contexto, o momento em que elas ocorrem, o lugar onde estamos. E até mesmo nossos estados emocionais desempenham um papel crucial na interpretação dessas mensagens. Por exemplo, se você vê uma sequência numérica enquanto está tomando uma decisão importante, isso pode ser um sinal de que está no caminho certo. Prestar atenção a esses momentos de sincronia é como afinar sua própria antena para captar com mais clareza as transmissões do universo. Somos co-criadores de nossa realidade, e os números são as ferramentas que nos ajudam a decifrar o enigma da existência. Ao prestar atenção às sincronicidades e compreender o papel da matemática em nossas vidas, podemos nos alinhar com o fluxo universal e viver de forma mais harmoniosa e conectada com a totalidade. Lembro-me da primeira vez que fiz uma leitura numerológica. O leitor conseguiu acessar detalhes íntimos sobre mim apenas através dos meus números. Ele não sabia nada a meu respeito e nunca havia me encontrado antes. Ainda assim, com base no meu nome, ele decifrou o número 44 e começou a descrever aspectos da minha vida que nunca compartilhei com ninguém. Descreveu minha personalidade de maneira precisa, destacando minha capacidade de lidar com várias tarefas ao mesmo tempo, administrar empresas com eficiência e ser detalhista em tudo que faço. Essa leitura me impressionou profundamente e, a partir desse momento, comecei a prestar mais atenção na força que os números carregam. Algo curioso que percebi é que, antes de entender o significado do número 4, eu frequentemente via números como 222 e 333. No entanto, após me conscientizar do número 4, ele começou a aparecer constantemente na minha vida. Lembro de uma noite em que fui ao mercado comprar velas e, coincidentemente, elas custavam exatamente R$ 4,44. Esses acontecimentos se tornaram frequentes e agora vejo o número 444 várias vezes ao dia, todos os dias, reforçando ainda mais a presença dessas sincronicidades na minha vida. Desde que comecei a prestar atenção ao número 4, percebi uma sincronicidade curiosa. Ele aparece em lugares inesperados e ao redor do mundo,
como se estivesse presente em tudo ao meu redor. Sempre que encontro esse número, duas coisas acontecem. Primeiro, sinto que ainda estou em um estado de fluxo, uma espécie de conexão harmoniosa com o universo, porque acredito que esses números refletem meu estado mental e emocional. Segundo, ao ver o número 4, faço uma pausa e reflito sobre minha situação atual. Às vezes, isso me lembra de algo importante que esqueci, ou me leva a perceber uma oportunidade de ajudar alguém. Outras vezes, noto que estou diante de uma decisão importante, e a escolha que faço pode influenciar positivamente ou negativamente os resultados. Então, em vez de simplesmente observar o número e seguir em frente, aproveito esse momento para uma introspecção mais profunda, buscando entender o que o universo pode estar me mostrando. Mesmo que o número em si não esteja diretamente ligado a um evento ou sincronicidade específica, é surpreendente como ele me incentiva a parar e refletir. Esse ato de reflexão, por si só, pode levar a insights poderosos e a um nível de clareza que, de outra forma, passaria despercebido. Seja pelo simples fato de ver o número ou pela reflexão que ele provoca, tenho notado grandes melhorias em minha vida. Ao alinhar minha mente e meu coração nesses momentos, muitas coisas começaram a se transformar de maneira significativa. O número 9 possui um significado profundo, sendo essencial em diversos cálculos matemáticos e presente em muitos fenômenos naturais. Ele é o último dos dígitos simples, marcando o encerramento de ciclos. Na numerologia, o número 9 está associado ao fim de uma fase. Quando o vemos repetidamente, pode ser um sinal de que um ciclo importante está se completando, preparando o terreno para uma nova etapa. Não indica o fim absoluto, mas sim a transição para uma nova jornada, sugerindo que o término de algo é apenas o começo de uma nova oportunidade. Matematicamente, o número 9 carrega uma propriedade fascinante. Ele sempre retorna a si mesmo. Qualquer multiplicação envolvendo 9 resulta novamente em 9. Por exemplo, 9 vezes 2 é 18, e somando 1 mais 8, temos 9. 9 vezes 9 resulta em 81, e somando 8 mais 1, novamente encontramos o 9. Esse padrão revela uma força singular dentro desse número. Você já se perguntou por que o número 9 parece aparecer em tantos padrões no universo? Poderia ele conter um segredo ainda não compreendido? E se civilizações antigas, como a dos egípcios e maias, tivessem deixado pistas que estamos apenas começando a decifrar? O que estamos realmente perdendo ao ignorar essas conexões? Se as partículas cósmicas podem alterar nosso DNA, será que elas também podem expandir nossa consciência para níveis que ainda não alcançamos? Nikola Tesla afirmou: se você descobrir o segredo dos números 3, 6 e 9, conhecerá o segredo do universo. O ponto central dessa afirmação é o número 9. Somando 3, 6 e 9, chegamos a 9. Se somarmos 3 e 6, obtemos 9. E se adicionarmos 9 a si mesmo, o resultado ainda será um número que retorna ao 9. Como Tesla sugeriu, há algo realmente especial e misterioso no poder do número 9, que continua a intrigar e fascinar matemáticos e estudiosos até hoje. Perto do fim de sua vida, ele desenvolveu uma curiosa obsessão com o número 3, 6 e 9. Tudo o que fazia parecia estar relacionado a esses números. Caminhava ao redor de seu prédio 3 vezes, subia um certo número de andares repetidamente. Suas ações sempre somavam 3, 6 ou 9. No entanto, outros números como o 44 e o 144 também possuem grande importância simbólica. Acredita-se, por exemplo, que a Grande Pirâmide do Egito era coberta por 144 mil pedras de revestimento. E em algumas tradições religiosas, há a crença de que apenas 144 mil almas entrarão no paraíso. O número 144 surge repetidamente em textos bíblicos e espirituais, gerando questionamentos sobre seu significado profundo. Um dos exemplos mais emblemáticos é o de 144 mil anjos que descem com Jesus durante o retorno, como descrito no Apocalipse. Isso nos leva a refletir: por que esse número é tão especial? Não é apenas uma questão de numerologia bíblica. Esse padrão numérico parece transcender culturas, religiões e épocas, ecoando em civilizações que sequer tinham contato entre si. A presença do número 144 mil em monumentos e textos antigos sugere uma conexão mais profunda com o cosmos e com as forças naturais que regem o universo. Mas o que poderia estar por trás desse número?
E por que ele teria sido escolhido na construção de estruturas tão icônicas quanto a Grande Pirâmide? A construção da Grande Pirâmide de Gizé é envolta em mistério. Mais do que uma obra de arquitetura avançada para a época, ela parece ser um símbolo de uma sabedoria ancestral que vai além da compreensão moderna. Nas tábuas de esmeralda, que datam de cerca de 36.000 a 38.000 anos atrás, Thoth, o deus atlante e sábio, declara que a pirâmide foi projetada para alinhar-se com as forças da Terra e resistir ao teste do tempo. E, de fato, ela permanece até hoje, mesmo após milênios de mudanças geológicas e civilizacionais. Se analisarmos a relação do número 144.000 com a pirâmide, podemos especular que ele não foi usado apenas por razões práticas, mas como uma forma de conectar essa estrutura monumental às forças cósmicas. Thoth teria usado esse número para garantir que a pirâmide se tornasse um ponto de convergência energética, canalizando a energia da Terra e do cosmos. Essa noção de que monumentos antigos foram projetados para se alinhar com o universo levanta a hipótese de que civilizações antigas possuíam conhecimentos muito além dos nossos, possivelmente herdados de eras esquecidas. Saindo do campo da história e entrando na ciência moderna, encontramos uma conexão fascinante com a astrofísica. Nos últimos anos, o nosso sistema solar atingiu um alinhamento raro com o centro da galáxia, mais especificamente com o buraco negro supermassivo que se encontra no núcleo da Via Láctea. Esse evento, que acontece a cada milhares de anos, tem consequências significativas. O buraco negro emite partículas altamente energéticas que, ao alcançarem a Terra, têm o potencial de alterar a biologia humana. Essas partículas, muitas vezes chamadas de radiação cósmica, são tão poderosas que podem atravessar matéria sólida e interagir diretamente com o nosso DNA. Aqui, podemos traçar um paralelo interessante com o conceito de ascensão espiritual. Seria possível que as mudanças biológicas induzidas por essas partículas cósmicas estivessem ligadas à evolução da consciência humana? Pesquisadores e estudiosos das tradições esotéricas acreditam que essa exposição à radiação cósmica está expandindo nossa percepção, modificando nossa forma de pensar e nos levando a um estado de maior consciência. A ciência ainda está descobrindo os efeitos completos desse fenômeno, mas é interessante observar como essas mudanças coincidem com o que civilizações antigas, como os maias, previram para a era em que vivemos. Muitas pessoas se lembram do furor em torno do ano de 2012 e das previsões apocalípticas baseadas no calendário maia. Contudo, como afirmado, o fim do calendário maia não significava o fim do mundo, mas sim o fim de um ciclo e o início de outro. O que muitos não perceberam é que os maias tinham um conhecimento profundo dos ciclos cósmicos. Eles sabiam que a Terra, assim como todo o sistema solar, passaria por períodos de alinhamento com o centro galáctico e que esses momentos marcariam transições importantes para a humanidade. Desde 2012, estamos vivendo em um período de alinhamento galáctico, e as partículas cósmicas provenientes do buraco negro no centro da Via Láctea estão influenciando diretamente o nosso planeta e nossa biologia. Isso nos leva a questionar se essas previsões maias, longe de serem profecias de destruição, não seriam, na verdade, um convite para uma transformação interna e coletiva. À medida que somos impactados por essa radiação cósmica, cientistas e espiritualistas acreditam que estamos passando por uma transformação coletiva. As mudanças em nosso DNA podem ser apenas o começo. A verdadeira transformação pode estar acontecendo em um nível de consciência. Há relatos de pessoas experimentando uma ampliação de suas capacidades perceptivas, uma maior sensibilidade energética e uma conexão mais profunda com o mundo ao seu redor. Esses efeitos poderiam ser um sinal de que estamos entrando em uma nova era, onde nossa evolução não será mais puramente biológica, mas também espiritual e energética. De fato, as tradições espirituais e os textos antigos falam de eras de iluminação que surgem após períodos de escuridão. Seria possível que estivéssemos à beira de um desses momentos de iluminação coletiva? As mudanças que estamos vivenciando sugerem que sim. Desde 2012, temos visto um aumento na conscientização espiritual, com mais pessoas buscando respostas fora do âmbito material e explorando as profundezas da mente e do espírito. O número 144.000, as oscilações galácticas e o impacto das partículas cósmicas em nosso DNA
são apenas peças de um quebra-cabeça maior. Talvez civilizações antigas, como os maias e os egípcios, soubessem mais sobre essas conexões cósmicas do que imaginamos. À medida que a ciência moderna começa a desvendar esses mistérios, fica cada vez mais claro que há uma interseção entre o que os antigos sabiam intuitivamente e o que estamos começando a descobrir cientificamente. Estamos em um momento crucial de nossa história, onde passado, presente e futuro se entrelaçam, e onde a compreensão do universo pode finalmente nos levar a uma transformação completa, física, mental e espiritual. Esse campo energético em que estamos imersos parece nos abrir para novas sincronicidades, fazendo com que questionemos velhos paradigmas e dogmas religiosos. Estamos cada vez mais em busca de uma espiritualidade autêntica, rompendo com padrões ultrapassados. Este é o verdadeiro início do novo ciclo ao qual os maias se referiam. Uma era de maior conscientização e iluminação espiritual que estamos apenas começando a explorar. Chegamos ao final desta jornada juntos, e eu não poderia deixar de expressar minha gratidão por você ter trilhado esse caminho até aqui. Ao longo deste vídeo, exploramos as profundezas das sincronicidades numéricas, viajando por dimensões de luz, códigos ocultos e mistérios ancestrais que conectam nosso universo. Mas essa experiência não se resume apenas às informações compartilhadas. Ela é um reflexo de sua busca pessoal, de seu desejo de entender mais sobre o mundo ao seu redor e principalmente sobre si mesmo. Então, se você quer realmente mudar o rumo da sua vida, eu te convido a conhecer o Playbook, O Poder da Mente Superior. Com ele, você vai aprender técnicas que a igreja e sociedades secretas esconderam por séculos. O que você faria se pudesse controlar o seu destino? Além disso, você ainda recebe um áudio secreto de ativação do terceiro olho e o guia prático de manifestação divina totalmente de graça. Clique no primeiro link fixado e dê o primeiro passo para criar a realidade dos seus sonhos. Te vejo do outro lado. Imagine que, assim como os números revelam segredos do cosmos, cada escolha que você fez até hoje também construiu sua própria matriz de experiências. O simples fato de ter ficado até o final deste vídeo mostra que você faz parte de algo muito maior, uma rede de consciências que busca desbravar os mistérios invisíveis que nos cercam. Que essa jornada seja apenas o começo de novas descobertas e que as sincronicidades em sua vida o guiem com clareza e propósito. Assim como o número 9 encerra ciclos e nos prepara para novos começos, que essa experiência lhe traga novos insights e desperte ainda mais sua curiosidade pelo desconhecido. Você não está sozinho nesse caminho. Estamos todos conectados por essa matriz invisível de luz e conhecimento. Agora, quero convidar você a continuar essa troca de ideias. Compartilhe nos comentários abaixo se você já vivenciou momentos de sincronicidade numérica ou percebeu padrões que mudaram sua forma de ver o mundo. Cada história é um fragmento desse grande quebra-cabeça que estamos montando juntos. E se essa jornada ressoou com você, que tal se inscrever no canal? Assim, você será sempre parte dessa comunidade de exploradores de mistérios, pronto para o próximo passo rumo ao desconhecido. E claro, não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que, assim como você, busca entender as mensagens ocultas do universo. E antes de ir, não perca esses 2 vídeos que selecionei especialmente para você. Eles estão repletos de conhecimentos profundos e descobertas fascinantes que você vai adorar. Clique em um deles e continue sua jornada de autoconhecimento e busca pela sabedoria com os conteúdos incríveis que o nosso canal tem a oferecer.